Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami. E aí galera ligado no nosso canal Aglomerativos Nação, quer dizer, Contemplativos Nação, sejam muito bem-vindos. E ó, vocês pediram e eis que ele voltou, Carlos Matos, vulgo Carlinhos. Fala aí, Carlinhos. Ai, dá uma boa noite, mano, sei lá, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas tô aqui de volta para fazer mais um vídeo e partilhar um pouquinho, né, jogar uma conversa aí pra vocês. Muito bem, gente. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa liturgia desse final de semana. Uma coisa tão importante para cada um de nós, que sempre ouvimos desde crianças, desde a nossa catequese infantil. Na igreja a gente vai e ouve sobre isso, o que é o reino de Deus. Sintonizado, Vamos hein? fazer combinar? Muito bem, hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema muito importante para cada um de nós. Um tema que vai fazer com certeza diferença em sua vida. E é exatamente o que, Carlinhos? O reino de Deus. O reino de Deus é praticamente a missão de Jesus Cristo. Todo lugar que ele anunciava o reino. No início da sua pregação, Jesus já anunciava: convertei-vos e crede no Evangelho, o reino está próximo. E de fato, será mesmo que o reino de Deus está tão próximo assim? E Jesus, nesse Evangelho desse final de semana, ele nos fala através das parábolas. Você já se perguntou por que Jesus falava tanto em parábolas com o povo? A parábola era um meio utilizado para que Jesus pudesse fazer com que a pessoa se sentisse parte do Evangelho. A pessoa conseguia notar o Evangelho acontecendo no seu cotidiano. Como, por exemplo, quando Jesus fala nesse Evangelho desse final de semana que o reino de Deus é como o fermento na massa. Onde será que Jesus aprendeu isso? Não foi de certo vendo a sua querida mãe, Maria Santíssima, quando era pequeno, na sua adolescência, a observava amassar o pão e via que aquele pão crescia assim do nada. Mas algo tinha naquele pão que o fazia crescer, que era o fermento. E o reino de Deus é esse fermento. É esse fermento no meio dessa massa. Isso mesmo. O fermento ele dá vigor à massa e ele vai crescendo não como de uma hora para a outra. Quando você faz um pão, o pão fica lá, ele vai amanhecer, né? Depois você coloca no forno, sua mãe vai lá, fica olhando a hora que tem que colocar, a temperatura que tem que estar no forno para colocar, e assim é o reino de Deus. Ele vai crescendo e a gente não vai tomando a proporção de como ele vai crescendo, se tomando forma. Isso que é bonito, tomando forma, né? E as afeições que nós não queremos, né? É a afeição de Deus. É uma afeição diferente daquilo que nós planejamos. Então é entregar para que Ele tome a forma e que Ele dê o vigor e também transforme a massa da maneira que Ele quer. Então, qual a forma do reino de Deus acontecer na sua vida? Qual é a forma que você percebe que ele vai tomando no seu cotidiano? Já falando um pouco dessa outra parábola que Jesus nos conta. E é engraçado Jesus falar que o reino de Deus é como o trigo e o joio que crescem juntos. É mesmo, tem muita gente que, posso falar a partir de mim, muitas vezes, quantos encontros que a gente vai e a gente acaba indo lá e vai no retiro, e vai no encontro, vai, seja o que for, que vai falar a palavra de Deus, e a gente fica assim: tá vendo, fulano? Aquilo lá é pra fulano ouvir, tá vendo? Isso é pro meu pai, tá vendo? Isso aqui é pro meu filho, tá vendo? Isso aqui é pro meu irmão, mas nunca pra nós. Porque a gente se acha que é o trigo da farinha, né? É, exatamente. O joio nunca sou eu, é sempre o outro, é sempre aquele que não tá aqui, é sempre aquela amiga, aquela recalcada, é sempre alguém. Nunca é você o joio. Então, porque quando nós estamos às vezes no encontro, e às vezes as pessoas lá profetizam: olha, eu vejo que alguém aqui vai ganhar na loteria. Eu vejo aqui que tem alguém que pediu por tal coisa e agora está sendo aceita. A pessoa vai lá, glória a Deus. Aleluia! Aquilo. Mas quando fala: eu vejo alguém que tem um coração muito duro, aí a pessoa não é. Não sou eu não, não sou eu não. Nós vemos apenas o lado bom das coisas que nós fazemos. Mas muitas das vezes, quando nós fazemos algo bom, nós queremos apenas ser reconhecidos pelo outro. Ou seja,
A gente sempre busca enxergar o defeito do outro, mas nem sempre olhamos os nossos defeitos. E quando Jesus fala que o trigo e o joio crescem juntos, nós precisamos aceitar essa realidade, fazer um olhar sincero para dentro de si e reconhecer um pouco do joio que há em nós. Mas sejamos espertos, no final dos tempos, o joio e o trigo serão separados. Sim. E aí que é doloroso escutar uma coisa dessa, né? Tem que colocar um efeito bem pra você? Coloca agora. Quando escuta essas palavras, tem gente que volta pra casa convertido, né? Vão mudar de vida. Mas, meu irmão, eu tenho certeza que você escuta essa palavra e depois, às vezes, você acaba passando por ela superficialmente. Mas o entender é que nós temos que internalizar essa palavra dentro de nós. A oração não está separada da ação. Então, toda a oração deve nos levar a uma ação profunda e profícua na nossa vida. A nossa oração não pode ser feita somente com palavras, e essas palavras não vão ter efeito em nossas vidas. A oração é como um remédio, e o remédio é como se fosse um tratamento espiritual que nos vai levar então a essa separação. Nós vamos trazer então do nosso coração aquilo que é ruim, que precisa ser trabalhado. Nós vamos com o remédio, que é a nossa oração. Claro que a gente às vezes pensa que o processo de conversão ele se dá somente quando nós temos essas coisas boas que fluem na nossa vida, na nossa história. E não é bem assim. O processo de conversão ele também é doloroso. Nós temos que passar por todas essas etapas para que a gente consiga perceber o quanto que a gente se maturou na fé. É um processo de maturação. Então, mesmo que você se sinta às vezes deslocado dessa realidade, se sinta às vezes deslocado dessa perspectiva de olhar para si também é necessário. E você? A sua massa está no forno, você nem colocou e nem preparou ainda? É isso que a gente quer saber. Escreva aí nos comentários, não desista de crescer, de ver o reino de Deus e acompanhar esse crescimento. Já cresceu, muitas vezes a gente não enxerga, então faça isso e perceba que o reino de Deus já começou. O reino de Deus está próximo e está muito mais próximo do que você imagina. E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Compartilhe com seus amigos, com seus grupos da sua comunidade, para que eles também possam buscar enxergar o reino de Deus acontecendo na vida deles. E é isso aí, tamo junto, é nóis!